Nós estamos tendo várias manifestações aqui no Bate-Papo, nessa sala, nessa manhã de sábado, que está com uma participação expressiva. Gostaria de parabenizar a todos. Vamos, então, montar a nossa mesa e a gente já passa para as perguntas. Tem bastante pergunta, vamos ver. Acho que a gente não vai ter tempo para responder todas, mas vamos tentar seguir aqui com as perguntas. A Beatriz já entrou. Oi, Bia. A Rosa, cadê a Rosa? Aqui, pronto. Com vocês, então. Bom dia a todos. Eu acho que esse primeiro momento da nossa manhã foi excelente. Como a Ana Cláudia já disse, a nossa plateia está bastante expressiva essa manhã. Eu acho que esse tema é um tema que envolve a todos nós hepatologistas, um tema eminentemente clínico, né, gente, que a gente se envolve muito com ele, e é muito legal para a gente ver a apresentação do Guilherme, e as outras também, mas eu vou falar do Guilherme, porque ela expressa um pouco o nosso cenário nacional, e a gente precisa muito disso, né, saber o que nós temos aqui. A gente tem trabalho de fora, a gente tem muita coisa, mas é diferente a gente saber o que nós temos na nossa terra, o que a gente pode fazer para melhorar, quais são os nossos gargalos. Eu acho isso muito importante. Eu acho que essa primeira parte tem encerrado com a apresentação do Guilherme, eu acho que fechou um bloco de uma maneira bem legal. Agora eu acho que a gente pode passar para as perguntas. Ótimo. Rosamar, quer falar alguma coisa? Ou eu posso passar para as perguntas? Vamos para as perguntas, Ana, porque tem muitas para a gente tentar responder o máximo possível e aproveitar os palestrantes com as experiências que todos têm. Maravilha, maravilha. Parabéns a todos. Eu vou começar aqui com a nossa queridíssima Cristiane Vilela, que ela faz uma pergunta para a professora Maria Lúcia. Ela dá parabéns pela aula e pergunta se o anti-HK1 e o anti-KLHL12 estão disponíveis comercialmente, para a gente usar na prática, professora Lúcia. Então, bom dia a todos, agora presencialmente. Bom dia, Cris, agradeço seus comentários, sua pergunta. Então, esses novos marcadores da CBP, hexoquinase 1, KELT12, eles não estão disponíveis para nós, não estão disponíveis comercialmente, e também eu acho que talvez não seja uma coisa assim que, pelo andar dos trabalhos da literatura, não sei se vai acrescentar muito, ainda está em análise o papel desses novos marcadores, né? Se eles podem resgatar algumas das nossas CBPs AMA negativos, tem trabalhos nesse sentido, que você pode resgatar em torno de 20% aí dos AMA negativo com esses novos marcadores, e talvez também algum critério prognóstico que eles estejam também marcando. Então, vamos aguardar aí o que a literatura vai acumular de informação. Nós temos uma colega que está na França e diz que já estão utilizando comercialmente nos pacientes com CBP. A gente aqui ainda não tem acesso, mas vamos aguardar. Obrigada, professora Maria Lúcia. Temos uma pergunta aqui do Gustavo Cavanami. Ele pergunta num paciente, parabéns pelas palestras, em paciente com bioquímica alterada, com anticorpos negativos, sexo feminino, biópsia inconclusiva. A pergunta no segmento desse paciente, qual a periodicidade que deve se repetir esses marcadores bioquímicos e a biópsia hepática? Quem gostaria de responder? Professora Cláudia, poderia nos ajudar? Bem, na verdade, eu penso que a elastografia poderia ajudar bastante aí na avaliação, né? A gente vai ter que ver como alterar essa bioquímica, né? Se for muito alta, a gente sabe que a elastografia tem limitações, mas e qual tipo de bioquímica? Né? Se a doença é colestática, se a doença é hepatocelular, teria que ter mais informações para a gente definir realmente, né, como é que vai acompanhar o paciente. Entendi que é mais bioquímica colestática mesmo. Mônica, o que você acha? Jovem, você fala jovem. Jovem. Colar de ressonância, né, tem que ser feito.
Mônica, o que você diria do acompanhamento desse paciente com a elastografia, como a professora Cláudia sugeriu? Eu acho que a Cláudia tem toda a razão, eu acho que pode acrescentar, a gente falou e ressaltou 1 milhão de vezes, né, e assim, tudo bem, não dá para fechar critério, então esse paciente não tem critério para tratamento, mas a gente poderia fazer a elastografia agora e repetir esses parâmetros, né, eu acho que o adequado é segmento, e aí se a gente passa a ter uma elastografia ou alteração bioquímica, né, as duas coisas aí, de preferência, para sinalizar para tratamento, né, e posteriormente também repetir essa biópsia. Quanto à periodicidade, Aninha, eu acho assim que pelo menos a cada ano, né, mas assim, se eu pudesse, eu faria cada 6 meses, mas acho que a literatura dá mais suporte para a gente fazer pelo menos uma vez por ano, e a gente observar, por exemplo, aquele acréscimo de 2,1 kPa. Se começa a aumentar essa elastografia, né, quem sabe até repetir a biópsia e ver se não passa a ser uma coisa mais ali clara, né. Tá. Tem uma pergunta que eu queria responder, Ana, que eu vi que tá para mim aí. Isso, só um minutinho. Pegando ainda o gancho dessa pergunta, Michele, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Sim, eu acho que a história clínica do paciente é bem importante, né? Existem diagnósticos diferenciais, principalmente dentro das colestases, a gente não pode esquecer da síndrome de baixo fosfolípide, né? E ainda, enfim, das colestases genéticas de uma forma geral. Se o predomínio é colestase e todos os marcadores são negativos, e nas colestases genéticas a gente também tem uma alteração, não tão importante, mas uma alteração das hepatocelulares, eu acho que a história clínica pessoal e familiar é muito importante para a gente fazer o diagnóstico de uma colestase genética, por exemplo. O segmento desses pacientes é realmente um desafio. Professora Maria Lúcia, que tem uma experiência grande também lá no ambulatório, como que se daria o segmento desse paciente, Maria Lúcia, principalmente com relação à biópsia? A gente faz, rebiopsia esse paciente, tem alguma indicação para isso? O que você sugere? Então, eu acho que toda vez que a gente tem alguma dúvida diagnóstica importante no segmento desses pacientes, eu acho que a biópsia hepática pode nos ajudar, né? Lógico que os marcadores não invasivos vão nos orientar se a gente tem uma indicação maior de fazer essa biópsia, né? Mas eu acho que a gente, nas doenças autoimunes e colestáticas, eu acho que a biópsia hepática ainda é uma ferramenta extremamente útil, né? A gente tem prescindido da biópsia em inúmeras situações, nos quadros virais de hepatite C, de hepatite B, a gente tem biopsiado cada vez menos, mas em doenças autoimunes e colestáticas, eu acho que a biópsia é uma ferramenta poderosa, né? Então, eu acho que pode ser feito um segmento, mas tanto bioquímico como com marcadores não invasivos, mas há qualquer suspeita de que pode haver uma alteração para a indicação de um possível tratamento, eu acho que a biópsia hepática deve ser indicada sim. Maravilha. Alguém gostaria de complementar nesse sentido? Posso passar para a próxima? Eu só queria fazer um comentário que eu acho que Guilherme. Os dados da corte brasileira mostram justamente isso, né, Maria Lúcia? Assim, a gente vê ainda, nós temos uma proporção muito alta de biópsia, e aí mostra, né, Mônica, que nós temos uma disponibilidade de elastografia ainda pequena no Brasil, né? Então, as biópsias são muito úteis realmente, muitas vezes a gente fica em dúvida diagnóstica, nosso antimitocôndria muitas vezes aí nos interiores do país não são de uma qualidade tão boa, mas a gente tem que lançar a mão da biópsia nesse cenário, mas a elastografia ainda é muito restrita a grandes centros, né? Sim. Perfeito, Guilherme. Obrigada. Excelente intervenção. Eu vou fazer essa pergunta aqui, que foi direcionada à Mônica, mas está tendo muita pergunta de não respondedora ao ácido urso desoxicólico, e eu vou juntar ela com uma outra. Daí a pergunta é, você tem costume, no caso, né, na prática clínica, você tem costume de utilizar o ciprofibrato a não respondedor do ácido urso desoxicólico nesses pacientes? E qual a taxa de resposta? E aí eu pergunto também, uma vez iniciado esse tratamento de segunda linha, que é uma segunda pergunta que foi feita, por quanto tempo que a gente deve manter, né? Em que momento que eu vou tirar, qual o segmento desses pacientes? Moniquinha, se você quiser começar a responder, que foi dirigida a você, depois eu vou abrir para os próximos.
Eu achei uma oportunidade, né, Aninha, porque não foi a minha aula, né, e a gente está aqui com as maiores experiências das colestases e das hepatites autoimunes, né, então a gente está com uma super oportunidade de discutir com elas, que são as mais experientes do país. Então, assim, eu tenho experiência, sim, tá? Aprendi com as meninas, né, com a Elze, com a Débora e a Elze principalmente, isso, que são mais próximas de mim, e com a Elze, então, que eu discuto muito caso. Então, eu tenho experiência, sim, principalmente no ambulatório do servidor. Aqui no consultório eu tenho menos essa necessidade, não sei por quê. Aqui parece que responde melhor ao ácido hidroxicólico, e no servidor, muitas vezes, eu tenho essa experiência de acrescentar o fibrato e a fosfatase alcalina normalizar, finalmente, né? E com relação ao prurido também, e uma experiência parecida com a da literatura mesmo, que é em torno aí de 50%, né, 60%. O Guilherme mostrou isso, eu achei muito legal, que no inquérito ele acabou terminando de apresentar, sugerindo até a possibilidade de tentar introduzir isso mais precocemente, né? Ali reavaliar a resposta com 6 meses. A Michelle também falou que isso é uma necessidade. Parece que 1 ano é uma eternidade para a gente ficar olhando para aquele paciente, né, Ana? E ficar esperando se realmente não vai ter resposta, essa cravada de 12 meses aí. Eu acho que para a gente, principalmente eu, assim, que sou super tratadora, para mim é bem difícil ficar olhando para a fosfatase que não normalizou, para o paciente que tem ainda sintoma, embora a gente saiba que, né, mas para o prurido eu acho que é bem importante. E com relação ao ciprofibrato e ao bezafibrato, que o Guilherme mostrou também, né, que no inquérito parece que o cipro foi um pouquinho superior. Na minha prática eu tenho a mesma sensação, mas eu tenho uma experiência maior com o bezafibrato, porque isso, apesar de ser off-label, a gente tem mais trabalho, né, então eu fico mais segura. O tempo, Aninha... O tempo, quem sou eu para falar do tempo? Deixa as meninas responderem do tempo. Eu discuto com elas. Professora Cláudia, então, Guilherme, depois eu passo para você. Professora Cláudia, o que você tem para dizer para a gente? Os estudos mostram que quando a gente suspende ou o beticólico, né, tem esse estudo tentando suspender o beticólico para introduzir o fibrato, as enzimas voltam a aumentar. Então, quando a gente suspende ou o obeticólico ou o fibrato, volta a aumentar. Então, na verdade, a ideia é manter o máximo de tempo, até que a gente tenha os dados de vida real da literatura, né? Então, nós vamos ter dados de vida real, tem o estudo Target, que está sendo feito nos Estados Unidos, que vai mostrar os dados de vida real com o obeticólico, e nós precisamos avaliar, eu acho, estava pensando sobre isso aqui, né? Os resultados nossos, com o fibrato, até avaliando efeito colateral, evento adverso, principalmente a hepatotoxicidade, que isso não está bem estabelecido. A hepatotoxicidade dos fibratos em pacientes com doenças hepáticas crônicas. Então, esse aí falta isso na literatura para a gente concluir no longo prazo. Eu vou querer ouvir cada um. Mas eu vou passar para o Guilherme, que foi citado aqui pela Mônica. Guilherme, o que você acha? Qual é a sua experiência? Baseado aí no inquérito, o que você achou? Bom, eu concordo plenamente com o que já foi dito aqui. O que o inquérito mostrou é que o ciprofibrato ele tem uma boa taxa de resposta, muito comparável aos outros fibratos, ao beza e ao fenofibrato, que são muito mais estudados na literatura. Na verdade, esse artigo que a gente submeteu vai ser o primeiro a mostrar que o ciprofibrato tem alguma eficácia em CBP. Não existe nenhum trabalho publicado na literatura em ciprofibrato, mas temos uma experiência grande aí de São Paulo. A Michelle tem uma experiência grande utilizando aí o ciprofibrato, e daí veio essa experiência da nossa casuística brasileira. Então, assim, a minha opinião pessoal, analisando os dados da nossa coorte, é que todos os fibratos são igualmente eficazes, e eu tenho a impressão de que a gente deve realmente ter que introduzir o tratamento mais precocemente, em torno de 6 meses. Essa é uma proposta que a gente quer levar para a literatura, que a gente não aguarde 1 ano para fazer a introdução de uma segunda linha ou uma terceira linha, ou mesmo colocar um paciente num clinical trial, para que ele possa se beneficiar de um tratamento, já que ele não está respondendo ao ácido desoxicólico, e a gente vê acontecendo um nítido platô de resposta aos 6 meses de tratamento, com ganho muito pequeno, aí dependendo do critério que a gente está utilizando, de menos de 5%.
de resposta, especialmente nos pacientes mais graves, aqueles pacientes que abrem o quadro com uma fosfatase alcalina mais elevada ou que já são diagnosticados numa fase mais tardia da doença. Então, esperar esse 1 ano, talvez isso foi estabelecido numa época onde a gente não tinha uma segunda linha de tratamento, né, e agora que a gente tem segunda, terceira e drogas em clinical trials, a gente tem que rever isso realmente nas nossas diretrizes e tentar beneficiar o paciente. Obrigada, Guilherme. Então, eu ia passar para a professora Maria Lúcia, mas eu gostaria que vocês estendessem a pergunta para a budesonida também, porque tem pergunta ali, e principalmente preocupação com o tempo de uso. Professora Maria Lúcia, fica à vontade. Não, eu só queria fazer um comentário. A nossa experiência é com bezafibrato, a gente utiliza bastante e tem resposta muito boa. Acredito que esse dado numérico que o Guilherme encontrou aí na casuística como um todo é mais ou menos o que a gente tem também, né? Que uns 30%, 40% dos pacientes que não estavam responsivos, na hora que você põe o fibrato, passam a responder. Os dados de literatura é que não há muita diferença entre os fibratos, mas a gente tem essa experiência com o cipro que deve ser relatada na literatura, contribui, né? A minha única preocupação com a nossa casuística é que eu acho que a gente teve dificuldades imensas com o acesso ao ácido úrico do tempo, né? Então, voltava a faltar, os pacientes tinham um uso muito irregular. Grande parte dessa casuística, se não quase toda ela, é proveniente de pacientes SUS, e no SUS houve um grande problema de fornecimento ao longo dos anos do ácido úrico desoxicólico. Então, talvez a gente tenha também resultados um pouco enviesados, tanto de má resposta, né, como de essa resposta ao longo do tempo, porque isso acompanhou os fornecimentos aí de ácido úrico desoxicólico no Sistema Único de Saúde. Mas, de qualquer forma, eu acho que a literatura também já está caminhando para esse sentido de fazer uma avaliação mais precoce e modificar o tratamento mais precocemente, né? E eu acho que os nossos dados vão acrescentar nesse sentido. Eu acho excelente, professora. Oi? Rosamar, quer falar? Que é a chefe, pode falar? Imagina, não tem isso. Eu queria fazer um comentário justamente isso que a Lúcia colocou, né, que a nossa avaliação às vezes fica prejudicada pela falta da medicação, que é muito frequente. Aqui em Ribeirão Preto acontece muito isso, queria até ver dos outros colegas se também ocorre isso. E aí eu queria ver se alguém tem experiência na falta da medicação de fazer manipulado, que a gente tem uma farmácia aqui da Universidade de Ribeirão, que tem fornecido, a gente ainda não tem experiência, nós começamos a prescrever recentemente, justamente pela falta, que às vezes fica muito tempo, né? A gente tem paciente que fica às vezes 2, 3 meses ou mais, e a gente começou com essa experiência. Eu queria ver, eu sei que o pessoal de Belo Horizonte também parece que utiliza, eu queria ver a experiência de vocês. Não sei se o Guilherme aí tem essa experiência, a Cláudia poderia comentar sobre isso. No nosso ambulatório, no Hospital das Clínicas, a gente tende agora, né, a pegar via Secretaria de Saúde. Nós atualmente tendo um fornecimento até regular da medicação, mas antes disso, certamente, a gente enfrentou períodos de falta de medicação, interrupção transitória, os pacientes judicializados, né? Mas uma coisa que a gente tem que sempre lembrar e destacar nesse momento é que nós estamos na vida real, né? Então, isso reflete qual é a resposta que a gente tem na nossa prática do dia a dia, e eu acho que é isso mesmo. Os pacientes, a gente sabe que a taxa de adesão a um tratamento, qualquer ele que seja, gira em torno de 80%. Então, nem sempre nossos pacientes eles vão ter uma boa adesão, e a gente ainda vai enfrentar esses problemas de fornecimento. Com relação ao medicamento manipulado, aqui no consultório privado, eu tenho alguns pacientes com uma resposta bastante semelhante e interessante. E esses pacientes, quando falham, acabam indo realmente para fibrato. Michele, que bom que você voltou. Você poderia dar sua... Isso, imagina. Caiu aqui a minha rede. Na verdade, a nossa experiência, a experiência do grupo é com ciprofibrato, que é o que a gente tem disponível. Nós não utilizamos lá outro tipo de fibrato, mas a gente ainda não tem essa experiência de dizer com quanto tempo nós suspendemos o fibrato. Teoricamente, os pacientes que apresentam resposta e não tem nenhum efeito adverso ao fibrato, a gente mantém essa associação
por tempo indeterminado. Os pacientes que apresentam efeitos colaterais, tem um trabalho da Laura, do nosso grupo também, publicado, os pacientes que apresentam efeitos colaterais e que precisam de suspensão, a gente observa, sim, um retorno de prurido, pior das enzimas canaliculares. Então, essa resposta, pelo menos nós do grupo não temos como dar, qual é o tempo determinado para suspensão do fibrato. Na prática, a gente mantém a associação por tempo indeterminado. Legal, acho que é a linha aí dos palestrantes. Bom, pessoal, nós temos várias perguntas super interessantes, riquíssimas, porém, infelizmente, nós já estouramos o tempo. Quero agradecer de novo a todos os palestrantes, palestras maravilhosas, acho que a gente ficaria a manhã inteira aqui discutindo. Parabéns a cada um de vocês, e obrigada novamente, Beatriz, Rosamar, pelo convite. Eu vou passar a palavra para vocês, para encerrar. A gente agradece a todos. Eu acho que até os marcadores, né, que são tão difíceis de muita gente entender, da gente compreender na prática clínica, a Maria Lúcia faz isso de uma forma tão leve que fica bastante agradável de aprender.